no Divã do Gicovati. Como sempre, no início eu falo sobre algum tema que eu considero relevante. E eu penso que hoje me agradaria muito falar um pouco sobre a questão da moda, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas cortam o cabelo, a maneira como elas fazem ou não algum tipo de tatuagem em cima do corpo, usam piercing ou não. Quer dizer, todos esses adornos que se usa ao redor do corpo e que deveriam idealmente representar aquilo que é o interior da pessoa, a maneira como ela vive, a personalidade dela e também o estilo de vida. Quer dizer, facilitaria muito os interlocutores se a aparência física e os adornos que as pessoas usassem caracterizasse exatamente o que está na subjetividade, o que está na alma dessas pessoas. Ou seja, um tipo mais esportivo que usasse um tênis com uma camiseta, um tipo mais formal que usasse um paletó bem passadinho, que uma pessoa mais descontraída, mais desconstruída, usasse uma roupa mais desengonçada, com roupas com camisa para fora, etc. Mas que isso fosse verdadeiro, quer dizer, para facilitar terrivelmente a maneira como as pessoas se reconhecem em algum ambiente social. Porque a gente, dando estes sinais, além da maneira como a gente fala, a maneira como a gente se movimenta, a forma como sorri, como ouve, tudo isso são indicativos que definem mais ou menos rapidamente para o interlocutor a nossa identidade, a nossa personalidade. Acontece que, infelizmente, muitas pessoas usam essa aparência física no sentido inverso, ou seja, para camuflagem, ou para mostrar características que não são verdadeiras, para se esconder atrás da sua maneira de se vestir, para mostrar coisas que não são a sua característica verdadeira. Infelizmente isso é muito comum, como eu disse, e por exemplo, o exibicionismo feminino, que faz com que mulheres às vezes se coloquem como muito ousadas, etc., na prática não correspondem ao que é a maneira de ser e a personalidade da mulher. Então ela indica uma sensualidade que na hora H não se manifesta. Então ela está fazendo como se fosse uma propaganda enganosa, porque ela vende uma forma de ser que não define aquilo que ela vai, a maneira como ela vai se comportar na continuidade. Ainda existe pior do que isso, não é? Aquelas pessoas que apenas se mostram, vamos dizer, de uma maneira socialmente adequada para a moda mesmo no sentido ruim, as coisas que estão na moda. A pessoa mostra e se comporta e se veste de acordo com aquilo que é a última onda, aquilo que é a última, os últimos lançamentos da indústria, e mostrando inclusive muitas vezes a sua condição financeira, quer dizer, fazem um exibicionismo não da sua identidade nem da sua personalidade, mas sim da sua condição financeira. Mostrando aspectos da sua maneira de ser que definem inclusive uma falta de identidade, ou seja, pessoas que apenas se colocam para mostrar que estão cientes de quais são os últimos lançamentos e que elas têm dinheiro para poder exercê-los e, portanto, elas definem uma falta de personalidade e uma postura meio de manada, ou seja, assim vai todo mundo, assim vamos nós também, ou seja, Maria vai com as outras no pior sentido. O legal mesmo é que a maneira como a gente se veste e se posiciona, seja alguma coisa que cai bem na gente, ou seja, que fica bonito e orna com o corpo da gente, com a maneira de ser da gente, mas principalmente que defina e caracterize com facilidade a nossa personalidade, o nosso estilo de vida, a nossa real maneira de ser. Muito bem, esta é a consideração inicial e temos agora já um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Rafael. Pois não, Rafael. Outro dia, doutor, eu ouço muito o programa do senhor aos domingos, e eu só estava conversando salvo engano, com a minha. Ela estava explorando o problema dela, que ela tinha um namorado que gostava muito de ficar com outras garotas, se podia gostar dela ou não. E o senhor disse que, na verdade, esse tipo de pessoa gosta mais dele mesmo, que não tem condições de gostar de ninguém. Aí, naquele dia, eu fiquei meio incomodado, porque eu tenho uma namorada, e eu sou completamente apaixonado com ela, da razão da minha vida, mas eu tenho essa compulsão também, assim, muitas vezes, da conquista de outras mulheres também. Quantos anos você tem, Rafael? Tenho 25. 25?
Isso. E aí eu não consigo, eu tenho essa vontade inteira de estar com outras pessoas, mas não de nada sério, de ter essa primeira artista mesmo, de ver. E é algo, às vezes até para me sentir querido, mas é mais do que isso também. E aí eu falei, mas o senhor disse, não, mas se a pessoa não consegue gostar de alguém, eu me sinto incomodado, eu gosto tanto dela, é a pessoa que eu quero estar feliz com o resto da vida, mas eu tenho essa compulsão mesmo, assim. Então, mas é uma coisa diferente, né? Porque aqui você, no trato com a sua namorada, você trata bem dela? Você é carinhoso com ela? Perfeitamente, eu diria que eu seja a melhor namorada do mundo. Então, você só tem o fato de que você tem 25 anos, você tem olhos para outras mulheres também, é isso? E acha graça em seduzi-las, é isso? Ou não? É isso, exatamente. Quer dizer, você então, na realidade não consegue ficar sem interesse sexual por outras mulheres, mas sentimentalmente você está bem apegado mesmo, completamente resolvido, sentimentalmente. Tá bom. Então isso aqui é uma coisa diferente, porque define apenas o fato de que você é muito jovem ainda e talvez tenha muito impulso ainda ligado à sexualidade, de maneira que é claro que você pode ter ainda interesse sexual por outras mulheres, o que definitivamente não significa falta de encantamento amoroso. É bem diferente das outras histórias que eu digo que a pessoa gosta de ser gostada. Você é dedicado, você é amoroso, você é um cara voltado para a sua namorada, mas é jovem e é talvez ainda só namorado também, ainda não casou, ainda não assumiu outros compromissos maiores, então evidentemente que você ainda se sente com o direito de dar umas olhadas e talvez fazer um pouco de charme para outras moças. Nada tão grave. Eu acho que você um dia ainda vai ser um belíssimo marido e um ótimo pai e talvez bastante mais fiel do que consegue ser hoje. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Sim, por favor, meu nome é Silvia. Silvia. Não precisa nem falar que sou fã, li todos os livros, Vício dos Vícios, um dos maiores, todo mundo deveria ler, A Vaidade. Homem, Sexo Frágil, deveria ser dado às meninas de 16 anos como uma literatura diária, uma leitura diária. É um livro, aquilo não é um livro, aquilo é um manual, não é? Muito obrigado, Silvia, então, mas vamos ao seu problema. Isso, vamos ao meu problema, que é gravíssimo. Sou casada há 28 anos, quase 29. Não tenho relações sexuais com meu marido há 28. Tá? De vez em quando quebra, né? Quebra um galho aí, muito raramente, de 10 em 10 anos. E não consigo sair fora do casamento. Estou casado com um homem extremamente obsessivo. Ele tem uma obsessão por mim gravíssima, eu tenho medo. Mas o Silvia, de 10 em 10 anos tem relação sexual, é isso? Não, não com ele. Ah, não com ele? Não, com ele não. Com ele nunca, não. Por que isso? Porque ele não quer? Não sei o que houve. Mas não com ele? O que houve com ele? Não sei, ele não diz. Eu já fiz terapia, quer dizer, sou uma mulher bem resolvida, aí foi piorando, as coisas foram piorando. Nós temos só um filho, muito bem resolvido, aliás, mas o menino participa, o menino não, já é um homem, né? De brigas diárias. Eu e ele, nós brigamos diariamente. Sei. Toda hora nós brigamos. Quem é mais briguento, ele ou você? Eu acho que... Não, eu não sou briguenta. Ele também não é briguento. Nós nos damos bem como irmãos. Então briga como? Não entendi. Picuinhas, coisas bobas. Você pisou no chão branco, você pisou no tapete branco. Então tem briga, ou não tem briga? Mas são briguinhas bobas. Não tem briguinha boba, mas todo dia tem briguinha boba. 29 anos de briguinha boba. E quem é mais briguento de briguinha boba, você ou ele? Hoje sou eu, acho que hoje sou eu. Ele é muito ciumento. Sim. E eu sou muito assim, de borboleta. Eu gostaria de sair voando, sabe? Eu sou como uma borboleta mesmo, borboleta, liberdade. Mas eu não entendi. Então por que você fica amarrada nesse casamento? Não consigo sair fora, não consigo. Pra onde eu vou? Tenho uma mãe extremamente neurótica, chata, esquizofrênica, também não quero. Dele eu tenho medo de me tornar cárcere. Essa menina que morreu aí, eu me vi muito no lugar dela. Eu morro de medo que ele me mate, entendeu? Porque ele já tentou uma vez me matar e eu não sei, não consigo sair fora desse casamento. Então, mas só um minutinho, Silvia. Parece que realmente o problema de não conseguir sair fora do casamento é seu, porque esses riscos, a gente usar eventos dramáticos como esse que aconteceu esta semana como para justificar
vamos dizer assim, um acovardamento da gente, é uma coisa sempre duvidosa. Esse risco existe, mas é muito, muito, muito pequeno. É evidente que hoje, com a maneira como se dão as coisas na imprensa, a maneira como se comportam a mídia, você tem sempre a impressão de que essas coisas acontecem muito frequentemente e com uma certa regularidade, mas não é não, são fatos raríssimos, e se a gente fosse acovardar por causa de hipóteses de probabilidade desse tipo, também não pode andar de avião, não pode andar de automóvel em estrada, não pode mais fazer coisa alguma. Eu acho que você está, vamos dizer assim, escondendo, por mais que você tenha este sonho de voar ou de ser um passarinho livre, e você está escondendo as suas inseguranças e as suas dificuldades por trás das pressões que outras pessoas possam exercer. O seu marido, as dificuldades da sua mãe. Quer dizer, você, aos 29 anos de casado, 28 anos de vida sexual inexistente, é evidente que você poderia ter dedicado o tempo e energia a construir uma história para você que fosse uma história de libertação. Então, eu sugiro que ainda hoje você faça exatamente isso, quer dizer, vá buscar uma ocupação, um trabalho, uma forma de se fazer mais forte psicologicamente para poder virar o jogo da sua vida, porque é muito chato uma pessoa que tem sonho de liberdade e de voar ter que viver dentro de uma gaiola, e principalmente não é justo ficar só fazendo acusações a respeito da maneira inadequada de ser do marido, com picuinhas que parece que são idênticas nele e em você, e com os problemas que a sua mãe possa ter. Evidente que eu nunca imaginei que você fosse sair do casamento para ir ser aconchegada pela sua mãe, e sim você buscar a sua independência, a sua vida pessoal, a sua libertação como indivíduo, você dona do seu próprio nariz. De todo modo, muito obrigado pelo seu telefonema e um e-mail de um ouvinte que se chama Soraya. Dr. Gicovati, sou casado há 26 anos, tenho uma filha de 23 que foi criada com muito amor e atenção. Ela sempre foi meiga e carinhosa. Hoje cursa a segunda faculdade. Há 6 anos começou a namorar um rapaz que sempre teve bom relacionamento com nossa família. Mas depois de algum tempo, minha filha passou a frequentar mais a casa do namorado do que a nossa. Aos finais de semana, quando pedíamos a ela que ficasse em casa conosco, ela sempre inventava um compromisso com o rapaz. A convivência foi ficando péssima, pois ela e o namorado começaram a nos desprezar. Há 1 ano minha filha foi morar definitivamente com ele. Quando tentamos ligar para ela, sempre nos atende mal. Não quer nos receber e também não nos procura. Somos nós que pagamos a mensalidade da faculdade que ela cursa, mas agora ela passou o contrato para o próprio nome e estamos preocupados porque o pagamento está atrasado. O plano de saúde dela também é nossa responsabilidade e o cartão está conosco. Não vejo minha filha desde fevereiro e sinto muita saudade dela. Devo insistir em procurá-la? É possível uma filha perder o amor pelos pais? Como resgatar esse sentimento? Ô Soraya, a impressão que dá é que parece que alguma coisa de muito grave aconteceu aí na relação, e desencadeado pela relação dela com este rapaz e ou com a família dele, porque do jeito como você descreve, não aconteceu absolutamente nada de relevante nas relações suas, da sua família, seu marido com a sua filha, e ela de repente se volta contra vocês, ou de repente não, aos poucos vai se voltando cada vez mais contra vocês e se afastando e dando um tratamento desconsiderado, mais ou menos agressivo, grosseiro, de humilhar e de se afastar dessa maneira radical da parte de vocês. O fato de que o cartão, quer dizer, o pagamento da própria faculdade está atrasado, a impressão que dá é que alguma coisa muito complicada, muito chata, eventualmente até mesmo desagradável em termos de uso de droga ou qualquer coisa desse tipo, em que ela ou ela junto com o namorado, apesar de não parecer à primeira vista, estejam fazendo uso de algum artifício desse tipo, porque não tem muito cabimento uma mudança de personalidade desse jeito, a não ser em função de alguma coisa muito relevante que possa ter
acontecido. De todo modo, insistir em procurá-la, não sei se é uma conduta muito correta, porque além de você se submeter, ocorrer o risco de ser humilhada outra vez, eu acho que uma filha, não sei se pode perder o amor pelos pais, pode, evidentemente, mas teria que ter um motivo para isso. O amor sempre depende o desaparecimento do sentimento amoroso sempre depende de algum acontecimento. O mais provável aqui, do jeito como você conta, sem nenhum evento entre vocês, é que tenha acontecido algum tipo de alteração na personalidade da sua filha por influência deste namorado, e essa alteração de personalidade não é improvável que é intermediada por algum tipo de medicação ou de droga. Eu não saberia o que dizer, mas de todo modo, eu acho que os pais têm que ficar na retaguarda, especialmente com uma filha de 23 anos, esperando para ver como é que ela vai se comportar. Agora, correr atrás não acho que é legal. Não é você que tem que resgatar o sentimento dela por você. É ela que teria que se resgatar e depois se reaproximar dos pais. Cuidado para não ter o comportamento humilhante, como se fosse o caso de vocês estarem cometendo alguma indelicadeza ou alguma grosseria, quando aconteceu exatamente o inverso, ainda que possa ter uma causa mais grave, mas se vocês mais dia menos dia vão ficar sabendo qual é. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Francisco. Pois não. E eu estou me separando da minha esposa. Eu estou com grande dificuldade de contar para minha filha. Quantos anos você tem, Francisco? Eu tenho 40. E a filha? A filha, ela tem 7 para 8 anos. Vai fazer 8 anos agora no final do ano. Na realidade, a gente já contou para ela, só que ela não aceitou, gritou, chorou, e a gente falou, não é verdade, a gente vai ficar junto. E agora a gente está ensaiando, mas não sei como é que a gente vai falar. Mas, ô Francisco, você está separando. A iniciativa da separação é você ou é sua ou da sua mulher? É de ambos, né? Tipo assim, a gente já foi acertando. A minha filha não ficou vendo nada dessas nossas conversas, mas foi mais da minha esposa. Mais por parte dela? Isso. E você tem alguma outra namorada? Não. Não. Então, eu acho que o mais difícil quando você tem uma filha nessa idade é quando ela aceitar, vamos dizer assim, um novo relacionamento do pai com outra mulher, não é? Ela, evidente, parece ser uma menina meio mimada. Vocês mimam muito ela? Mima. Eu tô vendo, porque, sabe, ela não quer. É claro que ela não vai querer, nenhuma filha pode querer a separação dos pais, não é? Evidentemente, você tem que imaginar que falar em separação para ela é sempre alguma coisa desagradável, né? E ela tem que aprender a lidar com coisa ruim na vida, porque não vai faltar, não é? Ao longo dos próximos 80 anos da vida dela. Então eu penso que é importante que você seja um pouco mais firme. É claro que ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai chiar, e depois vai aprender a lidar com isso, quer dizer, vai tolerar essa diversidade e vai avançar na direção da aceitação, né? Eu acho que cabe voltar a falar tudo de novo, né? Você e a mãe juntos, e ela, se tiver outra vez a reação que teve, vocês darem até um pito nela, falando, você é criança, nós somos adultos, quem decide isso somos nós estamos comunicando que você não será prejudicada em nada, e ponto final, né? Também não adianta ficar acocorando demais, porque senão você está deseducando a sua filha. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Meu nome é Sandra. Sandra, então. Eu tenho 27 anos, vou fazer 2 anos de casada e tenho muita dificuldade em relacionar sexualmente. Eu sempre tive muita dor nas relações, fui em busca de tratamento e aí foi diagnosticado como vaginismo. Certo. E fiquei um tempo sem ter relações, voltei a ter, só que eu ainda tenho muita dificuldade, ainda não tenho vontade, a minha libido está muito baixa. E só de falar nisso eu já fico bem nervosa como eu estou agora. Sim. Me diga uma coisa, e o seu marido, qual é o comportamento dele? Ele é compreensivo ou ele é meio bravo? Não, ele é compreensivo. Quem é mais bravo, você ou ele? Acho que eu. Sim. Então, e ele então aceita bem essa sua dificuldade? Aceita. Teve alguma razão para isso no início? Quer dizer, teve alguma atitude? Não, na verdade ele foi meu único parceiro.
Sim. E sempre, desde o início, eu tive muita dificuldade mesmo. Sei, mas essa dificuldade causada em algum aspecto por ele, por algum comportamento dele? Por algum... Não, meu mesmo. Nenhum? Muita dificuldade de me expor, timidez, assim, a forma como eu fui criada, muita dificuldade mesmo de me soltar. Sim. E de se expor, quer dizer, de ficar, por exemplo, sem roupa, ficar nua na frente dele, você fica envergonhada? No início sim, agora eu tô mais, nesse sentido eu já tô mais tranquila. Está mais tranquilo. Você se sente melhor, por exemplo, se as relações, os relacionamentos ou as trocas de carícias não incluírem penetração, só forem, vamos dizer, carícias externas, com massagem do clitóris e coisa assim, isso aí vai melhor para você ou também não? Com certeza, para mim é bem melhor. E se você combinar com o seu marido que por um tempo vão ficar só nesses preliminares, né, com sexo oral e sem penetração, você acha que ele topa ou não? Não, topa, mas na verdade eu já fiquei um tempo assim em tratamento, né? Sim. E então, como foi liberado pela médica, né? E aí eu acho que é um retrocesso, assim, eu voltar a não ter relação, não sei. Mas quando tem, por exemplo, esse tipo de contato mais externo, mais ligado à estimulação do clitóris, você tem lubrificação vaginal? Tenho lubrificação, tenho orgasmo, tenho prazer. Tem orgasmo, tem lubrificação, tem tudo. E quando tem a penetração, não tem lubrificação? Eu até tenho lubrificação, mas não... Mas não a dor é igual, a dor diminuiu agora, eu tenho dificuldade na penetração, mas depois eu me solto um pouco mais. Sim. E se você, por exemplo, se a relação andar assim, primeiro o seu marido te estimula na região clitoriana, você tem o orgasmo e depois disso ele tenta penetrar, ainda assim dói muito? Ainda assim, porque é como se eu já soubesse que vai existir a penetração e que vai doer e que não vai ser bom. Não, mas então quer dizer, você já está encanada mesmo com isso, né? Isso. Mais do que tudo, o problema agora não é nem sexual, o problema é de encanar. Ficou encanada com medo de passar mal, com medo da dor, e aí já contrai toda a musculatura e já complica ainda mais a situação, né? Exatamente. Então eu acho que o caminho seria esse, você ter sempre a relação, vamos dizer assim, não, sem a penetração clitoriana, sexo oral, etc. E de vez em quando você achar que é legal e quando você estiver mais descontraída depois já de ter orgasmo, você sugerir a penetração, quer dizer que a penetração ficasse por conta sua e numa hora que você acha que mesmo se tiver alguma dorzinha, você dá conta dela e você consegue, vamos dizer, curtir mais do que se aborrecer com isso e principalmente sempre visando a ideia de dar uma certa dose de prazer ou de alegria para o seu marido, que pelo jeito é um bom parceiro, um bom companheiro, porque eu penso que a vagina não é mesmo o lugar onde a mulher sente mais prazer. A estimulação clitoriana é muito mais prazerosa do que a vagina. Quem gosta muito da penetração é mais o homem do que a mulher. E também o homem não é que gosta só da penetração, então dá para se divertir bastante. O importante é não interromper as trocas e o clima erótico no casal, porque senão isso depois para recomeçar ou para retomar é bastante complicado. Então não interrompe, porque depois é complicado para recomeçar. Muito obrigado pela sua participação. Então temos aqui um e-mail de um ouvinte que não quis se identificar. Dr. Flávio, tenho 18 anos e namoro um rapaz de 19. O namoro tem apenas 4 meses, mas já é bastante estável. Sentimos grande atração um pelo outro, mas eu estranho o fato dele nunca ter me proposto uma relação sexual. Ele sabe que não sou virgem e que realmente gosto dele. Porém, ele não fala sobre sexo comigo. Não acho que ele seja homossexual. Já perguntei se me traiu, pois como ele mesmo diz, homem não consegue ficar muito tempo sem sexo. Ele diz que não, que é um homem diferente. Tenho grande vontade de me relacionar de forma mais íntima com meu namorado, mas não tenho coragem de dizer isto abertamente. O que devo fazer? Então, minha cara ouvinte, eu acho que você tem muita razão em não ter coragem de falar muito claramente sobre a sua vontade e a proposta de natureza sexual, porque isso não é um comportamento que agrada e deixa tranquilo o homem. O homem, em geral, fica mais inseguro quando ele se sente meio pressionado por força
desse tipo de pressão que vem da mulher. Eu acho que por mais que você esteja meio apressada, eu acho que o sábio mesmo é você ter um pouquinho de paciência. Pelo jeito, ele está andando bem devagar, deve ser uma pessoa legal, que está gostando mesmo de você e por isso mesmo se sente talvez até um pouco mais inseguro na abordagem e de chegar sexualmente. Então está dando preferência em chegar mais devagar, o que eu acho legal, né? E eu acho então que ele tem lá suas razões para fazer a coisa desta maneira e acho então que você nem tem que supor que ele seja homossexual, porque nenhum homossexual namora assim intensamente. Pelo que você escreve aqui, ele tem gosto pela intimidade física, ele gosta da presença e etc. Quer dizer, o que ele está se sentindo talvez ainda um pouco inseguro para abordar sexualmente, querendo se sentir um pouco mais dono do espaço aí para poder fazer os movimentos nessa direção. Você nunca deve pressionar, nunca deve forçar, nunca deve mesmo insistir e sugerir, pelo menos no início. Depois que o moço está mais seguro, que a relação se consolida, aí evidentemente que ambos podem se manifestar claramente em função dos seus interesses e desejos. Mas nesta primeira fase, a iniciativa tem que ser dele e você tem que ter um pouquinho de paciência e esperar que ele realmente dê o pontapé inicial para o relacionamento. Muito obrigado pelo seu e-mail e temos agora mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Sônia. Pois não, Sônia. Doutor Flávio, eu tenho 45 anos e tenho um histórico de depressão desde os 11 anos de idade, né? Sim. E durante algum tempo eu tentei suicídio 6 vezes e fiz tratamento, consegui superar, só que agora eu tô tendo recaídas. E recentemente comentei com uma colega, né? Eu tive certo receio de comentar e eu comentei com ela, tá passando por isso, ela me disse, quem quer se matar, se mata, não fica falando. Só que eu não, na verdade eu sinto uma obsessão pela morte, mas eu gosto da vida, é um paradoxo, sabe, doutora? Não sei explicar o que está acontecendo comigo, estou perdendo vontade de ser, estou perdendo vontade de fazer as coisas. Eu trabalho, as pessoas dizem que eu sou uma pessoa forte, determinada, bonita, inteligente, mas eu acho que eu não sou nada disso. Eu passo uma segurança que na verdade eu não possuo. Sônia, você é solteira ou casada? Sou casada. Sei. E como é que é o seu relacionamento conjugal? Olha, virou só companheirismo, eu não tenho mais desejo sexual. Tempo? Tá 15 anos. Há 15 anos que você não tem relação sexual? Não, sou casada há 15 anos. E a intimidade sexual está... No começo era muito, muito bom, mas agora eu perdi o interesse. Mas há quanto tempo? Há 1 ano. Sei. E esse desinteresse coincide com essa recaída do quadro depressivo mais severo? Coincide. Sei. Então faz parte do quadro depressivo, né? Porque a depressão tem essa característica, né? Uhum. É a perda geral dos apetites, né? Uhum. A pessoa se desinteressa Você perdeu peso também, Sônia? Alô? Alô, é? Perdeu peso também ou não? Na adolescência eu tive anorexia. Há um ano atrás eu tive anorexia e bulimia. Sim. Não por vaidade, né? Eu simplesmente não tinha mais vontade de comer. Quando eu comia, eu vomitava. Sim. E eu sempre lutei muito contra isso. E durante uma certa fase, eu achei que poderia resolver tudo sozinha. E eu descobri que eu não posso mais. Sim. Eu não posso. Você tem feito algum tipo de tratamento ou não? Eu fiz o tratamento durante algum tempo e parei, porque no último tratamento o médico me receitou alguns remédios e eu acabei me viciando nesses remédios e tive rebote, uma série de problemas, aí eu parei. Sim. E por questões financeiras também, que eu não posso pagar terapia, né? Sim. Mas nem medicação também? Agora eu não tomo mais nada. Não, mas então, e nesse período em que você está, vamos dizer assim, mais deprimida, de 1 ano para cá, não está tomando medicação nenhuma? Nenhuma. E você não acha que deveria? Eu penso que sim. Eu também penso, porque nesses quadros mais agudos, em que
a depressão se agrava, ainda mais que você tem um histórico de depressão desde os 11 anos de idade, não é isso? Isso. E, portanto, provavelmente uma predisposição orgânica mesmo para a depressão, em que as crises se manifestam, às vezes, sem causa maior nenhuma, né? É verdade. E os problemas que surgem em consequência da depressão e não em função do que acontece que a depressão aparece. É o inverso, a depressão é que causa os problemas, inclusive essa diminuição do entusiasmo sexual e certo empobrecimento das relações afetivas. Quando a pessoa está deprimida, parece que todos os vínculos, né, ficam muito sem graça, né? Fica tudo muito como se fosse tudo chupar a bala com o papel, né? Exato. Fica tudo sem gosto, então naturalmente você deveria mais que urgentemente, viu, Sônia, buscar mesmo a ajuda farmacológica, porque não é nem situação para terapia. Esse quadro costuma responder muito favoravelmente às medicações antidepressivas que existem, são de vários tipos, e o médico especializado nisso pode lhe ajudar bastante. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Ana. Pois não, Ana. Eu estou ouvindo, né, o programa, foi uma amiga até que me aconselhou que eu estou com os problemas com a minha filha aqui em casa. Somos só eu e ela tem 4 para 5 anos. Mas ela está muito agressiva. Eu falo não, a gente poda alguma coisa, põe um limite. Ela me chuta, bate, puxa meu cabelo, tenta furar meus olhos. É uma agressividade que não tem, assim, uma explicação. É uma raiva que vem do nada. Eu não sei mais, assim, como lidar com isso. Sim. E ela foi, assim, mais violenta desde pequenininha, Ana? Ela começou, ela teve uns problemas com uma professora na escola onde ela estava. Que tipo de problema? A professora, imagina, ela é criança, ela é pequena, o pai não é presente, né, na vida dela, ele é totalmente ausente. Você está separada do pai há muito tempo, desde o começo? Sim, desde a gravidez. Sim. Então, eu já tinha levado minha filha em psicólogo, o psicólogo falou, é melhor criá-la assim. Então, não tem, papai, não tem. Ela sabe quem é, ela conhece tudo, mas tem porque não participa da vida. E essa professora, ela discutiu com a minha filha na sala de aula. Minha filha ficou traumatizada, tudo, mas eu achei que isso tinha se resolvido. Mudei de escola, mudou tudo, mas ela está muito agressiva. Eu não sei se tem a ver com isso. Ela ficou mais agressiva a partir daí? Ficou agressiva a partir daí. Ela ficou traumatizada em que sentido? O que a professora fez? Assim, de discutir com ela na sala de aula, falou que ela tinha o pai, sim. Você tem, e ela falando que não tinha, e ela discutindo com uma criança pequena, falando que tinha. Sim. E problemas também de fala, que minha filha vai na fono. Sim. A professora falava para ela que ela não sabia falar. Você não sabe falar. Então, foi discutido, essa professora foi mandada embora da escola, mas eu não sei se isso tem a ver. O senhor acha que pode ser por isso? Não, eu acho que assim? pode ter aí um certo revolta, mas ela parece que também com essa mudança de escola e com essa briga com a professora, na qual parece que ela até ganhou a briga, né? Então ela parece que ficou achando que se ela berrar bastante, ela consegue tudo o que quer. Ela é muito mimada, Ana? Olha, somos só eu e ela, né? Então ela acaba sendo mimada, né? Só tenho ela. Mas tem avós, tem avós, tem... Não, então, só tem a minha mãe, sim, de avó. Sim. E a sua mãe? Só tenho um irmão, que é tio dela, né? Sim. Então é muito pequena a nossa família, sim, muito restrita, muito pequena, né? E eles não moram aqui. Sim. Então é você e ela mesmo, né? É, eu e ela. Sim. Você sabe que educar é uma das coisas mais difíceis que tem, né? E principalmente quando já nasce uma criança um pouco mais voluntariosa, né? Mais agressiva, um pouco mais, às vezes, mais inteligente também. É inteligente a menina? Muito, viu? A menina às vezes mais inteligente, ela logo percebe que com uma certa violência, ela consegue eventualmente dominar
e fazer tudo acontecer de acordo com a vontade dela, né? Você sabe que isso aqui é uma coisa que, infelizmente, pode acabar por complicando muito vamos dizer, o futuro dela, porque criança não deve ser tratada com essa folga. A criança tem que ser, vamos dizer, tem que ser amestrada de alguma maneira, não é? Quer dizer, com todo o jeito, com toda a facilidade com toda a delicadeza que se conseguir, quando a criança coopera. Mas quando ela é dura, que nem esta sua filha agressiva, revoltada e... Muito, ela tá assim, tá muito. Ela bateu até na fonoaudióloga. Então, isso aqui tem que dar uns corretivos proporcionais. Aqui não penso que é o caso de ser tolerante, não. Eu acho que tem que endurecer. E às vezes, o melhor jeito... vamos dizer assim, de repreender, etc., é deixar claro que ela não vai ser uma criança amada, querida pela mãe, quer dizer, por você, se ela se comportar desta maneira. Quer dizer, deixar bem clara a coisa assim do tipo, a mãe não gosta de criança que age desta maneira. Não sei se adianta bater, porque criança assim violenta, se você bate, você está dando até um estímulo para ela agir da mesma forma, sabe? Eu acho que quando a criança tem essas características, é melhor você tentar encontrar um outro caminho para repreender. E o que as crianças realmente têm mais medo é o medo de perder o afeto da mãe, não é? Eu tentei assim tirar o brinquedo do Não momento, acho que vai funcionar também. Mas não funcionou, não funcionou. Ela vai pegar outro. Eu acho que não é por aí também. Eu acho que ela tem que perder, ela tem que ficar com medo de perder a mãe, o afeto da mãe. Quer dizer, mamãe não gosta de você assim, mamãe fica triste, fica de mal e fica quieta, e tem que ficar talvez um tempo razoavelmente comprido meio de mal com ela, entendeu? Porque a menina é brava, né? Cavalo bravo, não é uma menina qualquer, e é inteligente. Ela sabe que isso aí é um braço de ferro, né? Entre você e ela. E acho que de alguma maneira você tem que conseguir ganhar esse braço de ferro para o bem dela, porque a criança tem que acalmar, tem que aprender a lidar com contrariedades, tem que aprender a ouvir não, tem que conseguir se tornar uma criatura mais dócil e, portanto, mais capaz de incorporar os usos e os costumes da nossa comunidade. Quer dizer, a criança tem que ser educada, e educar é isso, né? Transferir valores, usos e costumes. Se você não consegue fazer isso com facilidade, talvez o melhor jeito seja com facilidade, quer dizer, com repreensão, castigo e só com fala, o jeito é ficar de mal, porque ficando de mal eu acho que você consegue mais resultado, e não por meia hora também, né? Mas por um tempo às vezes mais comprido, né? Muito obrigado pela sua participação. Tem aqui 2 e-mails que eu gostaria de comentar. Um é do Guilherme, de Belo Horizonte, que escreveu o seguinte: Dr. Jacobá, tenho 28 anos e estou noivo há 6 meses. Nosso relacionamento já tem 4 anos e nos amamos muito. Mas ultimamente tenho sentido um interesse sexual crescente por mulheres que nem conheço, que apenas vejo na rua, no shopping, etc. Nunca tive grande atração por minha noiva, apesar de termos uma vida sexual ativa e normal. Considero ela uma pessoa muito bonita, porém não muito sensual. Gostaria de saber se esse meu interesse por outras mulheres deve ser considerado como um sinal de que estou com a pessoa errada, ou se é apenas uma fuga ao compromisso que deve ser trabalhado. Um outro parecido, do Rony, diz assim: Dr. Jacobá, tenho 38 anos, sou casado há 10 e há 5 tenho relacionamento com prostitutas. No início, sentia um peso na consciência por fazer isso, mas depois esse remorso passou e hoje não existe mais. Minha mulher é uma pessoa admirável, muito determinada, responsável e boa mãe. Temos relações sexuais regularmente, mas ainda sinto vontade de sair com prostitutas. Gostaria muito de abandonar esse hábito e ser completamente fiel à minha mulher, mas não consigo. O que faço? Então, aqui nós estamos diante de homens que têm uma vida conjugal ou sentimental, no caso do primeiro é noivo ainda, né? De boa qualidade, e ainda assim surgem desejos sexuais de natureza extraconjugal. No caso do Rony, a procura mesmo por prostitutas, quer dizer, mulheres que não envolvem mesmo compromisso nenhum, que não tem nenhum tipo de responsabilidade. Ele fala tudo de bom da sua esposa, como uma pessoa por quem ele tem o máximo respeito, carinho e inclusive bastante intimidade sexual também. A vontade de sair com prostitutos parece ser parte de um desejo masculino de novidade, um desejo visual masculino
muito mais forte do que aquele que se manifesta nas mulheres, que as mulheres não costumam ter esse desejo visual. Então, isso acaba determinando uma vontade de ultrapassar os limites do compromisso, da fidelidade conjugal, e que absolutamente não significa sinal de que a pessoa esteja infeliz ou frustrada dentro de casa. É apenas uma espécie de respeito por uma tradição machista e usual, que dá ao homem esse tipo de direito de respeitar ou de vamos dizer, exercer essas vontades extraconjugais derivadas do desejo visual, né? Evidentemente que conseguir aprender a se conter dentro do limite do casamento é um ato de vontade, é um domínio sobre o desejo, assim como a gente tem que aprender a dominar talvez a comida, a bebida, o cigarro, vem com a maturidade e talvez um pouco com a perda de certas ilusões acerca de como a vida erótica múltipla possa ser tão rica e tão fascinante. De todo modo, é um controle sobre si mesmo, não é fácil de ser conseguido, mas é algo que, quando se tem uma relação afetiva de boa qualidade, vale a pena tentar, vamos dizer, se empenhar nesta direção, porque se trata de uma aquisição, de uma conquista, de uma coisa que consolida ainda mais a boa relação conjugal, coisa que deve ser preservada quando é de qualidade, acima de qualquer outro desejo mais imediato ou mais, vamos dizer, superficial. De todo modo, o importante é saber que isso não é indicador e indicativo de falta de valor ou de qualidade na relação afetiva que se tem. No Divã do Jicobá tem produção de Alessandra Dias, Camila Campanerucci, Diego Matoso e Michele Trombelli. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Altino Moreira, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.